Saudações em nome do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém, igreja? Estou muito feliz. Eu falo para o pastor Januário que aqui é minha segunda casa. Já faz algum tempo, alguns anos que eu tenho ministrado em cima desse púlpito e nós fizemos muitos amigos aqui, né, irmão? E Deus, pela sua graça, tem me honrado para poder levar esse evangelho nos 4 cantos do mundo, do nosso país, da nossa região, e tenho certeza que hoje Deus vai falar contigo. E você veio aqui nessa noite porque você precisa de uma palavra dentro do seu coração. Em alguma parte dessa mensagem Deus vai falar contigo, e é nessa hora que você tem que tomar posse dessa palavra e mandar glória para Deus, que Deus ele vai manifestar na sua vida. Abra sua Bíblia no Evangelho de Marcos, capítulo de número 7. Evangelho de Marcos, capítulo 7, a partir do versículo 31. Quero aqui demonstrar o meu carinho, a minha gratidão ao pastor Januário, ao nosso querido pastor, esqueci o nome, pastor Eliezer, a todos os irmãos, André e o esposo, todos os irmãos que fazem parte desse corpo aqui dessa igreja, ao nosso querido presbítero, né, que hoje está aí, Sebastião, nome difícil, né, varão? Mas amém. Agradecer a pastora Ana, pastor Ubirajara. Cadê o Léo? Cadê o Leandro? Eu vou profetizar na tua vida. Vive o Senhor e vive a tua alma, que eu não te deixarei. Esse menino é bom, viu, irmãos? Esse menino é bom. Quero agradecer a família dele e não poderia deixar de agradecer a presença da minha esposa, Andréia. 23 anos caminhando juntos na missão. Uma coisa que me chama muita atenção da minha esposa, quem me conhece sabe que eu sou uma pessoa ativa. E ela fala assim: meu amor, você está fazendo pouco, você tem que fazer mais. Eu dou graças a Deus pela vida dela. No ano de 2001 nós casamos, fomos para o Japão, tivemos nossos filhos lá no Japão, fizemos missões lá, ajudamos a levantar 4 igrejas da Assembleia de Deus lá. Os nossos filhos nasceram em Hiroshima, onde caiu a bomba atômica. Hoje meu filho está com 20 anos, a minha menina está com 16 anos, e faz 23 anos que a gente está caminhando numa linha reta. E essa linha se chama missões. E a missão aqui não é teórica, eu não quero pregar uma mensagem teórica, eu quero pregar para você uma mensagem prática daquilo que realmente a nossa vida representa diante de Deus. Porque tem muitas pessoas que falam de missões, mas eles nem sabem o que é missões. Então eu posso falar com cátedra, eu tenho vivido isso no meu dia a dia. Hoje à tarde nós estivemos no presídio, fazendo culto de missões lá dentro, e muitas almas se renderam a Cristo. E agora, segunda-feira, nós vamos colocar uma piscina lá dentro do presídio e vamos descer as águas batismais com os meninos. A maioria deles são faccionados, passaram por várias facções, mas já faz 10 anos que nós estamos pregando o evangelho dentro do presídio, ganhamos mais de 10 mil almas para Jesus, e agora chegou o tempo de colher os frutos também dentro do presídio, irmãos. E a gente vai viajar aqui numa mensagem que eu tenho certeza que essa mensagem nunca mais vai sair da tua vida. A sua vida a partir de hoje ela vai ser completamente mudada por essa palavra. Que essa palavra possa penetrar no seu coração e trazer uma consciência missionária aqui nessa noite. Amém? Está escrito assim, a palavra de Deus no Evangelho de Marcos, capítulo 7, versículo 31 ao 37. Bom, essa mensagem eu acredito que todos os pregadores que estão aqui já devem ter pregado várias vezes. Mas é bom a gente entender que Paulo disse: não me canso de pregar as mesmas coisas, porque é segurança para vós. Amém? Está escrito assim: de novo se retirou das regiões de Tiro e Sidom, e foi até o mar da Galileia, através da região de Decápolis, e trouxeram-lhe um surdo e gago, e rogaram-lhe que impusesse as mãos sobre ele.
E Jesus, tirando a parte da multidão, pôs os dedos nos ouvidos e tocou a língua com a saliva. Depois, levantando os olhos ao céu, suspirou e disse: Efatá. Repita comigo: Efatá. Que quer dizer: abra-te. Seus ouvidos foram abertos, logo o impedimento da língua se desfez e falava perfeitamente. Ele ordenou que a ninguém dissesse, contudo, quanto mais recomendava, tanto mais o divulgava. Maravilharam-se sobremaneira, dizendo: tudo tem feito bem. Até os surdos faz ouvir, e os mudos falar. Se assente glorificando a Deus em nome de Jesus. Esse texto que nós acabamos de ler, ele revela um dos milagres no ministério de Jesus Cristo. Jesus havia saído das regiões de Tiro e Sidom, e agora ele entra dentro de um conjunto de 10 cidades, chamada Decápolis, que no grego significa 10. Ou seja, era um território hostil para um judeu como Jesus. O que Jesus estava fazendo ali? Aquele território de Decápolis é um conjunto de 10 cidades dentro do território sagrado da nação de Israel. E Jesus então ele entra dentro de um território hostil. E por que Jesus estava fazendo isso? Porque outrora ele tinha entrado nesse território e ele encontrou um homem endemoniado, uma legião de demônios, 6.000 demônios. E Jesus então ele expulsa aqueles demônios, e aquele homem que não tinha mais acesso à sociedade, que vivia num sepulcro despido, ele não podia ter mais um relacionamento com a sua família, com a sua esposa, com os seus filhos. Agora Jesus então expulsa aqueles demônios, e aquele homem se torna restaurado. Ou seja, um homem que vivia possuído por uma legião de demônios, destruído pelo próprio diabo, agora Jesus restaura a vida daquele homem, e aquele homem passa a viver e experimentar aquilo que ele nunca viveu. O problema é que Jesus arrumou uma confusão muito grande, porque quem criava porcos naquela época tomou um prejuízo muito grande, porque os demônios, antes deles saírem daquele homem, eles acabaram entrando numa manada de porcos, e foi um prejuízo muito grande para aquela região. E a única coisa que Jesus faz ali, que as pessoas pedem para Jesus, para que Jesus se retirasse daquelas regiões. Mas o que mudou agora foi o testemunho de Jesus. Jesus entra num território hostil, e para quem não sabe, libaneses, israelenses não possuem um relacionamento diplomático. É uma briga milenar, desde a época de Isaac e Ismael. É uma briga antiga já. E naquele território hostil, dá-se o nome de Decápolis, porque é um conjunto de 10 cidades, dentro do território sagrado da nação de Israel. E Jesus então, quando ele chega até ali, ele vê uma multidão de pessoas agora, procurando ele para curar um homem surdo e gago. Uma pessoa surda e gaga, ela tem um complexo de inferioridade. Ela vivia à margem da sociedade, porque na época de Jesus, Jesus era um rabino. Então as pessoas não podiam chegar até Jesus. Eram impuras. As pessoas não podiam chegar até ele. Mas de repente Jesus então, ele vai até a cidade de Decápolis. E ele entra num território chamado Tiro e Sidom. Tiro e Sidom fica ao norte de Israel, dentro de um país chamado Líbano. E um pouco mais ao nordeste de Israel, nós encontramos uma outra terra que hoje é chamada Assíria. É um território muito fértil no Oriente Médio, porque existe uma guerra muito antiga entre a nação de Israel e os libaneses. Então eles vivem dentro de uma guerra. Mas o mais interessante é que Jesus, ele chega ali e a multidão estava esperando ele.
com aquele homem. Um homem que não podia ouvir e não podia falar perfeitamente. E agora Jesus, ele faz o quê? Ele tira aquele rapaz do meio da multidão. O que significa isso? Que Jesus não nos trata no meio da multidão. Jesus, ele nos trata separadamente. E sabe o que vai acontecer na tua vida a partir de hoje? Sabe aquelas pessoas que gostam de dar um tapinha nas suas costas e dizer que são seus amigos? Jesus, ele vai tirar muitas pessoas da sua vida. Porque o propósito dele é diferente. O propósito de Jesus é totalmente diferente. Ele não te trata como você no meio da multidão. Ele quer um particular com você. E o mais interessante é que ele tira esse homem do meio da multidão. E nós começamos a entender o propósito de Jesus. E o que Jesus estava fazendo ali? Ele estava buscando o que ele não achou no território sagrado de Israel, que era uma manifestação de uma fé verdadeira. Jesus entra naquele território e ele encontra uma mulher chamada Ciro-fenícia. O que significa isso? É uma mulher libanesa. E Jesus, ele entra dentro de uma casa e ele não queria que ninguém soubesse onde ele estava. Só que aonde Jesus chega, a multidão acompanha. E ficaram sabendo que Jesus estava naquele território hostil. E essa mulher vai até a presença de Jesus. E ela se joga aos pés de Jesus Cristo. E ela faz uma pergunta: Senhor, eu preciso de um milagre. E Jesus então fala assim: minha filha, eu não posso tirar o pão dos verdadeiros israelenses para dar para os cachorrinhos. Só que essa mulher, ela movida de humildade, ela chega para Jesus e fala: Senhor, até os cachorrinhos comem das migalhas que caem da mesa do seu Senhor. E Jesus então, ele começa a atuar dentro de um território totalmente hostil. As pessoas eram pagãs, elas não entendiam nada do Evangelho. E Jesus então cura a filha daquela mulher, e o nome de Jesus é ovacionado naquelas regiões. E Jesus então pega na mão daquele rapaz e tira ele do meio da multidão. O que significa isso? Tem muitas pessoas à sua volta que estão na expectativa de acontecer alguma coisa. Só que para Jesus não é assim. Jesus, ele não precisa de holofotes, ele não precisa de um púlpito, ele não precisa de um microfone para que algo possa acontecer na vida dele. Quantos anônimos que tem aqui nessa noite, e pessoas que você conhece, que são pessoas que realmente estão fazendo a obra missionária, assim como Jesus tem feito. Às vezes você não está sendo visto, mas isso não importa. O mais importante é o que Deus vai fazer na tua vida a partir de hoje. E agora Jesus, dentro daquele território hostil, ele pega esse jovem e ele tira do meio da multidão. E sabendo que aquele jovem tinha um complexo de inferioridade, que ele vivia à margem da sociedade, ele começa então a lançar mão de uma forma que fosse compreensível na vida dele. Ele tira aquele rapaz do meio da multidão e ele começa a usar sinais, porque aquele jovem, ele não ouvia. E a fé vem pelo quê? Pelo ouvir a palavra. E Jesus começa a tratar ele com carinho, sabe? E começa a usar sinais para que ele possa entender o papel de Jesus Cristo ali. E Jesus então, a saliva naquela época, para vocês entenderem, tanto no Império Romano, quanto no Império Grego, ou no Império Israelense, era algo terapêutico. Para nós hoje, se alguém cuspir na mão e passar o dedo no seu ouvido ou na sua boca, você vai achar um absurdo, mas naquela época era uma coisa muito comum. E Jesus então começa a usar sinais para que aquelas pessoas pudessem, para que aquele jovem pudesse compreender o que Jesus queria da vida dele. E Jesus tira ele do meio da multidão. Esse é o primeiro ponto, que Jesus trata a gente com amor, trata a gente com carinho. E é o que Jesus está fazendo nessa noite na sua vida.
E Jesus começa a usar um sinal para que aquele jovem entenda o que Jesus queria fazer na vida dele. E Jesus então gospe, pega a saliva e toca nos seus ouvidos e toca na sua língua também. Aí eu faço uma pergunta para você assim: quando Jesus tocou no ouvido dele e tocou na língua, ele foi curado? Sim ou não? Ele foi curado? Sim ou não? Eu quero dizer uma coisa para você: deixa Jesus tocar no seu esquife hoje. Deixa Jesus tocar na sua vida hoje. Era muito comum naquela época as pessoas serem curadas pelo toque. E Jesus então toca naquele rapaz. Só que Jesus faz uma coisa assim, sabe, diferente. Aí Jesus então ele suspira. Jesus suspirou. Ele fez assim, ó. E quantas vezes Deus tem suspirado pela nossa vida? Desde o seu amanhecer, o seu sono do justo, o seu acordar, Deus tem suspirado por você. Isso significa que Jesus demonstra compaixão. Isso significa que Jesus dependia do Pai para que algo acontecesse. E quantas vezes Jesus suspirou pela nossa vida, para que você pudesse estar aqui nessa noite hoje? Quantas pessoas suspiraram por você? A sua mãe, seu pai, os seus irmãos que oraram para que você pudesse se converter a Cristo. Muitas pessoas suspiraram pela minha vida. Isso demonstra amor, demonstra compaixão. E Jesus suspirou. E naquele momento, Jesus liberou uma palavra, que não é uma palavra grega e nem uma palavra hebraica. É a palavra mais difícil nos 3 idiomas estudados pela Bíblia, que é uma palavra aramaica que diz Efatá. Repita comigo, Efatá. Que ele quis dizer abra-te. E naquele momento seus ouvidos foram abertos e a sua língua se desfez. E o mais interessante é que naquele momento ele começou a falar perfeitamente. Ele começou a falar como Jesus falava. Ele começou a ouvir como Jesus ouvia. Você imagina isso? Que coisa linda que Jesus fez na vida desse rapaz. É o que Jesus está querendo fazer na nossa vida, aqui nessa noite. Quando você chegar na sua casa e você ver uma porta fechada, você vai liberar uma palavra profética. Efatá. Quando você olhar para a sua enfermidade, você vai liberar uma palavra profética. Efatá. Quando você olhar para a sua vida financeira, você vai liberar essa palavra. Efatá. Quando você olhar para as dificuldades que você tem enfrentado durante a semana, o mês, o ano, você vai liberar uma palavra. Efatá. Deus vai te levantar com uma unção dobrada do Espírito Santo, para que você seja um profeta na sua casa. Às vezes, Deus, Ele frustra as nossas expectativas, porque muitas vezes nós oramos e queremos ensinar Deus a trabalhar. Às vezes você está orando para que algo venha acontecer na sua vida, e não é do jeito que você quer. A multidão queria que Jesus impusesse as mãos sobre ele, e que ele fosse curado. Só que Jesus viu que a multidão ia atrapalhar o projeto de Deus na vida dele. E Jesus falou assim: olha, eu vou tirar esse jovem do meio da multidão, para que o milagre possa acontecer na nossa vida. Porque às vezes a multidão que está à sua volta não entende aquilo que Deus tem para você e aquilo que Ele te chamou. Às vezes as pessoas olham para você e não dá uma prata furada. Mas eu quero dizer uma coisa, que você não precisa da aprovação de homens. Deus já te aprovou. E foi Deus que te chamou para um grande propósito. Essas regiões de Tiro e Sidom, ela é composta por uma cadeia de montanhas chamada Negev. E essa cadeia de montanhas chamada Negev, ela possui 62% do território. E existe uma rixa antiga por causa dessas terras, porque na estação fria ela acumula gelo, e quando chega
o tempo seco do calor, essa água, ela desce pelas montanhas, e por onde ela passa, tudo fica verde. No ano de 2004, Israel invadiu o Líbano e destruiu a cidade do Líbano. Então existe uma guerra muito antiga entre essas regiões. E agora Jesus, ele atravessa a fronteira, uma fronteira onde havia um exército, e Jesus entra dentro de um território hostil para um judeu como Jesus. E ele começa agora a operar milagres. Uma mulher que tinha uma filha endemoniada, agora ela chega em casa e o demônio é expulso daquela menina. Um homem que vivia à margem da sociedade, uma legião de demônios, Jesus cura aquele homem e ele passa a viver o sobrenatural. Eu fico imaginando a mãe, a esposa, os filhos. O filho chega para a mãe e fala: mãe, cadê o pai? O pai está lá no sepulcro, amarrado em correntes. Está despido. E de repente esse homem, ele chega na sua casa, e a esposa nota que ele está diferente. O que aconteceu com você? Eu não sei, mas Jesus passou por aqui. Xalabacaraçô debedévia. O que aconteceu com você? Jesus mudou a minha história. Jesus vai virar chave na vida de muitas pessoas aqui nessa noite. Pessoas que pararam de sonhar, hoje você vai voltar a sonhar de novo. Deus está te chamando nessa noite para cumprir o teu ministério, o teu chamado, o teu propósito. Segundo os estudiosos da Bíblia, aquele homem com 1 ano de crente, só o testemunho dele ganhou mais de 3.000 almas naquela região, meus irmãos. Lembrando que ele queria voltar, ele queria ir com Jesus para fazer a obra missionária. Como que é o nome da irmã de Rosa? Ô Geise, ele queria ir com Jesus para fazer a obra missionária, querida. Só que Jesus, a única pessoa que Jesus disse não foi ele. Falou: meu filho, volta para sua casa. Anuncia esse evangelho. Anuncia para tua esposa, para os teus filhos, que você estava morto e que hoje você reviveu. Xalabagaraçô debedéria. E Jesus então transforma a vida daquele homem, um homem que vivia em cadeias. Satanás tinha destruído a vida daquele homem, pastor Ana, e agora ele começa a viver o sobrenatural. A multidão que pediu para que Jesus saísse dali é a mesma multidão que agora está na expectativa de Jesus impor as mãos sobre um homem gago que falava dificilmente e surdo. Uma multidão. Você imagine a alegria daquela região de Tiro e Sidom ao receber Jesus naquele momento. Ele sabia que Jesus realmente ia operar um milagre, mas eles não sabiam como seria o milagre. O que me chama a atenção nesse texto é a forma de que Jesus trabalhou na vida daquele rapaz. Jesus tira ele do meio da multidão. Aí Jesus então vai num particular e começa a usar uma linguagem para que ele possa gerar fé, para que ele possa entender como que Jesus queria fazer a obra na vida dele. E agora aquele moço cheio de complexos de inferioridade, ele não podia estar no meio da multidão porque ele não tinha convívio. Ele se tornaria uma pessoa impura da época. E Jesus traz aquele rapaz. Fala assim: vem cá, varão, vem cá. Vem cá, varão, vem cá. Jesus traz ele: vem cá, meu filho, dá tua mão aqui. Não é no meio da multidão não que eu vou te usar, viu? É no cantinho da oração. Amém. Pode se sentar. Jesus tem todo cuidado com aquele rapaz. Eu fico olhando essa cena, eu falo: meu Deus, que... E o mais interessante é que o evangelista Marcos, só ele falou desse episódio. Você não vai ver no evangelho de Mateus, de Lucas, de João. Só ele relatou a história desse homem.
E quem sabe você tem olhado para a sua vida e você tem se frustrado com tantas perspectivas que ainda não aconteceram. E você tem buscado a Deus uma resposta, e Deus tem falado ao teu coração: filha minha, filho meu, não temas, porque eu te ajudo. Se tu passares pelas águas, eu estarei contigo. Se tu passares pelos rios, eles também não te submergirão. Se tu passares pelo fogo, não te queimarás, e nem a chama arderá em ti, porque eu, Senhor teu Deus, te tomo pela tua mão direita e te digo: não temas, que eu te ajudo. E agora Jesus pega na mão direita desse rapaz. E eu não sei quantos anos ele estava esperando um milagre. Agora o que me chama a atenção nesse texto também, Sebastião, o que me chama a atenção nesse texto é que a fé que estava operando, pastor Januário, não era a fé daquele rapaz, era a fé da multidão. A própria multidão que pediu que Jesus se retirasse dali, agora a mesma multidão, recebe Jesus com tanto carinho. A fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Cristo. Romanos 10:17. E como que se recebe a fé? Hebreus capítulo 11, versículo 1. Ora, a fé é a certeza das coisas que se espera e a convicção de fatos que não se vê. Então, segundo o Espírito Santo, só existe duas definições. A primeira é a certeza. A segunda é a convicção, o firme fundamento. A fé que está operando não é a fé de uma pessoa só, mas é a fé de uma multidão que passou a acreditar. E o que Jesus estava procurando aqui? Em Tiro, em Sidom, o que ele não achou no território sagrado: uma manifestação da nossa fé verdadeira. Irmãos e irmãs, existem coisas que Deus vai fazer na nossa vida que as pessoas vão ver, mas a maioria das coisas que Deus vai fazer na sua vida, as pessoas não vão ver, porque essas obras grandiosas, elas acontecem dentro de nós. A maior obra que Jesus operou na vida dele não era uma obra visível, mas era uma obra invisível. O sofrimento, o desespero na vida de um rapaz que gostaria de ter o convívio no meio da sociedade. Agora, os planos totalmente frustrados. E agora eu quero liberar uma palavra profética sobre a tua vida aqui. Você está pronto para receber? Eu quero liberar uma palavra profética aqui nessa noite. Quando Jesus tocou na língua daquele rapaz, Jesus falou assim: olha, a partir de hoje, eu estou tocando na sua língua, mas os anos que você pararam de dar glória a Deus, os anos que você parou de cantar, os anos que você parou de pregar, os anos que você parou de evangelizar, os anos que você parou de sonhar, os anos que você parou de dar aleluia, eu estou trazendo de volta para você, meu filho. E quem sabe eu estou falando com pessoas aqui que pararam o seu ministério. Por algum motivo você desistiu de cantar, você desistiu de pregar, você desistiu de sonhar, você desistiu de orar pelas pessoas. Deus está te chamando nessa noite. A unção do Espírito de Deus está na palavra. Quem sabe você precisa de uma palavra de libertação como esse rapaz. A unção está na palavra. Quando Jesus tocou na língua dele, nos ouvidos, ele não foi curado. Mas quando Jesus liberou uma palavra, efatá, a partir daquele momento, a língua se desfez, o ouvido passou a ouvir perfeitamente, ele passou a falar e passou a viver o sobrenatural de Deus. A unção de Deus está na palavra, irmãos. Você imagina a alegria daquele rapaz, os anos que ele deixou de falar, os anos que ele deixou de ouvir
Agora ele passa a ouvir e a falar como Jesus. E a multidão chega até Jesus, e isso me faz lembrar de um texto bíblico em Deuteronômio, capítulo 6, a partir do versículo 9, que é uma oração que todo judeu faz, contendo 249 palavras. No mundo antigo, as pessoas acreditavam que nós possuímos 249 órgãos. Alguém olha para aquele rapaz e fala assim: não, mas ele não tem a saúde perfeita. Porque naquela época a religião obrigava isso. Ele não pode cantar, ele não pode falar, ele não pode adorar a Deus. E agora as pessoas olham para ele e diz assim, aí diz para Jesus: tudo ele faz bem. Faz os surdos ouvirem e os mudos falarem. Fala assim comigo: tudo ele faz bem. Faz os surdos ouvirem e os mudos falarem. É como se fosse um cântico, na verdade. Isso dá a entender um cântico. Tudo ele faz bem. E lá na Septuaginta, se você for olhar o texto original, quando Deus criou todas as coisas, Deus disse: tudo foi feito bem. É a mesma conotação. Só que Jesus disse assim, olha só: maravilharam-se sobremaneira, dizendo: tudo tem feito bem, até os surdos ouvir e os mudos falarem. Ele ordenou que a ninguém dissesse, contudo, quanto mais recomendava, tanto mais o divulgava. Ou seja, Jesus proibiu que eles comentassem a respeito dessa cura, desse milagre na vida daquele jovem. Só que agora a multidão se levanta e fala: Jesus, é o seguinte, você podia ter pedido qualquer coisa, menos isso. Nós conhecemos ele desde criança. Ele nasceu surdo e ele era gago e falava perfeitamente. Agora nós não podemos, Jesus, deixar de falar isso. Sabe o que vai acontecer na tua vida? As pessoas vão olhar para você, vão ver você cantando, ver você adorando a Deus, ver você pregando, você evangelizando, você falando do amor de Cristo de uma maneira triunfante e vitoriosa, e as pessoas vão olhar para você: tudo ele faz bem, tudo ele tem feito bem na nossa vida. Vocês vão passar e as pessoas vão olhar para você e vai falar assim: olha, eu queria ser ela, eu queria ser ele, eu queria que Jesus fizesse isso na minha vida. Olha que família linda, olha que ministério lindo, olha que coisa gloriosa. Jesus, ele faz tudo bem na nossa vida. Porque o papel de Jesus é ir aonde nós não podemos ir, é fazer o que nós não podemos fazer, é realizar aquilo que realmente o homem, a medicina não pode fazer. O que eu acho lindo nesse texto, que é uma lição, Jesus disse: ficai em Jerusalém, até que do alto sejais revestido de poder. Em Atos capítulo 2 se cumpre a promessa, a descida do Espírito Santo. Em Atos capítulo 10 acontece novamente. Em Atos capítulo 19, foi só para aqueles dias? Foi só para aquele momento? Não. O Espírito Santo, ele atua de várias maneiras. Na salvação ele vem trazer a vida divina para o homem pecador. Agora no batismo com o Espírito Santo ele vem trazer poder. Poder para você viver de maneira triunfante, para você pregar. E Jesus, ele falou acerca da evangelização do mundo. E ele disse em Atos capítulo 1 verso 8: mas recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, e serei minhas testemunhas tanto em Jerusalém, Judeia, Samaria e os confins dessa terra. Nós precisamos avançar, igreja. Precisamos pregar o Evangelho em todo o tempo. Quantas pessoas que estão aqui nessa noite, se você fosse fazer uma reflexão de pessoas que poderiam estar aqui, que eu e você deveríamos ter alcançado e não alcançamos. Nós precisamos trazer os surdos, os gagos. Precisamos trazer os paralíticos para a igreja. Precisamos trazer os traficantes,
homossexuais, prostitutas, se nós queremos que a igreja de Sarandi encha de pessoas, nós temos que sair nos vales, valados, nos territórios mais inexploráveis da nossa vida. Eu quero dizer uma coisa para você: todos nós temos um território inexplorado na nossa vida. Todos nós temos um Tiro e uma Sidom, lugares que nós não queremos que Jesus entre. Mas hoje Jesus vai entrar na sua Tiro, Jesus vai entrar na sua Sidom, e Jesus vai operar milagres que você nem imagina. Deus está te despertando para você ir e fazer missões. Nós precisamos levar a sério o nosso posicionamento como cristão. Isso aqui é um fato de que Jesus atravessou uma fronteira perigosa, hostil para um judeu como Jesus, mas ele não deixou de fazer. Quando eu comecei a evangelizar dentro dos presídios, eu fui chamado pelo diretor do presídio, uma jovem da igreja dele, já tinha visto muitos meus trabalhos de missões, e ele me convidou para fazer um trabalho de missões dentro do presídio. E a primeira vez que eu cheguei, aproximadamente uns 10 anos atrás, tem um inspetor-chefe do presídio chamado Hered. É um cara que já matou mais de 20 pessoas, e um cara meio sanguinário. E quando eu cheguei lá, a primeira coisa que ele falou, ele disse assim: Calil, eu não gosto de crente. Sabe o que eu respondi para ele? Nem eu. Nem eu. Crente até o diabo é. E ele soltou 3 galerias, todas as galerias lá, deu quase 200 pessoas. Uma coisa inédita no primeiro culto nós fizemos lá. E eu me lembro como se fosse hoje. Foram 180 pessoas de joelho na minha frente. Nós ganhamos o chefe do PCC para Jesus Cristo. Muitas almas que estavam lá dentro, encarceradas, como o Gadareno, como esse rapaz, foram libertas pelo poder do Espírito Santo. Pessoas curadas de câncer, AIDS, todo tipo de enfermidade que você possa imaginar, eu não conto mais. Mas uma coisa eu tenho certeza, que eu nunca curei ninguém. Eu nunca batizei ninguém com o Espírito Santo. E nunca resolvi problema de ninguém. Mas esse mesmo Jesus que curou esse gago, é o Jesus que vai curar a sua vida aqui nessa noite. Xalabacastocovedéria. Por que você está triste? Por que você está triste? Por que o medo se apoderou de você? Medo do passado, medo do presente, medo de viver, medo de envelhecer, medo de lutar os seus próprios medos. Acaso Deus não está vendo você no meio da multidão? Hoje, sabe o que Jesus fez? Jesus viu você no meio da multidão. E Jesus está chamando você, ó. Vem, minha filha. Vem, meu filho, que eu quero te usar. Eu quero usar você de uma maneira que você nem imagina. Eu posso falar de mim mesmo. Há 23 anos atrás, quem era o Calil? Andava armado 24 horas. Já fui preso. As pessoas falaram para mim: Calil, você não vai passar dos 18 anos. Vivia no conselho tutelar. Cresci na época das gangues. Tantas coisas que aconteceram na minha vida. E alguém olhava para mim e falava: você não vai passar dos 18. Hoje eu estou com 4.4. Para a glória de Jesus Cristo. Esse gago aqui, eu tenho certeza que ele viveu muitos anos. E eu estou vivendo. Eu quero usar as palavras de Dave Livingstone. Ele foi um missionário lá na África. E ele disse assim: Deus teve um único filho. E ele fez desse filho um missionário. Enquanto eu viver, eu também serei um missionário. Irmãos, nós estamos em todas as plataformas de evangelização que vocês possam imaginar. Eu também sou um capelão federal, formado pela capelania, assim como a nossa pastora Ana, que é capelã, e o nosso pastor Januário também, que se formou pela capelania federal. Hoje nós atuamos dentro dos presídios, dos hospitais,
Esses dias eu fui orar por uma criança que praticamente estava desenganada pelos médicos. E quando eu cheguei na UTI dos bebês, já fazia um tempo que ela estava lá, o que aconteceu? Eu não pude atravessar o vidro onde aquela criança estava. Mas naquele momento, eu resolvi interceder pela vida dela. Porque quem vai fazer o milagre não é o Calil, não é nenhum de nós. E quando eu comecei a orar pela vida daquela criança, o Espírito de Deus mostrou como se fosse no meu colo. E naquele momento eu entendi que Deus estava curando aquela criança. E quando eu saí lá fora, eu falei para o pai: descansa o teu coração, porque o seu filho Jesus curou. E aquela semana eu não vi nenhuma ligação no meu celular, mas quando eu pensava que não, alguém falou: Calil, deu certo. Glória a Jesus. Você pode glorificar a Deus por isso? Irmãos, eu poderia falar aqui até amanhecer o dia de tantos milagres que eu já vivi, presenciei e continuo vivendo todos os dias. Só de uma família, 3 pessoas foram curadas de câncer. E tudo que Jesus disse para nós: entra na Tiro, entra na Sidom, entra em Decápolis, pregue a minha palavra, porque os frutos vão vir. Quantas pessoas que hoje foram transformadas pelo poder do Evangelho. A minha esposa está de prova aqui, irmãos. Ela está aqui hoje para confirmar isso aí. Um dia eu estava na rua e encontrei um ateu, e ele disse que não acreditava em Deus de jeito nenhum. Sabe o que eu respondi para ele? Nem eu acredito em ateu. Ele não sabia com quem ele estava falando. E eu convenci ele de ir na igreja comigo. Eu falei para minha esposa: toma banho mais cedo, eu vou levar um ateu para a igreja. Eu nunca vi Jesus perder uma batalha. Eu nunca vi Jesus dar uma carreira no seu ministério, mas ele nunca chegou atrasado em lugar nenhum. E a hora de Deus na tua vida é essa. Deixa Deus te usar na instrumentalidade dessa palavra. Toma posse dessa palavra. Viva essa palavra, prega essa palavra, porque os frutos virão. Tudo ele faz bem, faz falar os mudos e ouvir os surdos. Irmãos, olha que palavra tremenda. E hoje eu quero profetizar na sua vida. Você vai chegar na tua casa, no seu casamento, no seu marido, nos seus filhos, e você vai liberar essa palavra: Efatá. Eu quero mudar. Nós estamos no mês de setembro. Esse mês de setembro, presbítero, ele não chamará mais o mês de setembro, pastor Ana. Ele chamará o mês do Efatá. Esse mês, esse ano, será um mês do Efatá. Quando você vê alguma coisa fechada, você vai liberar essa palavra profética: Efatá. Você vê uma pessoa enferma, para você orar, a primeira oração que você vai fazer é Efatá. Quando você dobrar o teu joelho, que Satanás jogar uma seta no teu coração, você vai profetizar Efatá. Esse mês vai ser o mês do Efatá. Quantos creem nessa verdade? Deus vai operar, pastor. Vai haver testemunha aqui, viu? Vai haver testemunha. Vai ser o mês do Efatá. Amém, Léo? Você crê nisso? Quando você vê as contas lá promissórias para você pagar, que você não tiver dinheiro, meu filho, você vai usar a sua fé. Você vai falar Efatá. E o Efatá de Deus vai te dar vitória. Porque nós somos mais do que vencedores. E cadê esse personagem que a Bíblia fala ao nosso respeito? É o que muitas vezes nós não temos sido. Porque nós não usamos essa palavra, irmãos. Você imagina, Deus tem que sair do território sagrado para entrar num território hostil, para achar uma coisa que ele não achava no território sagrado, que era fé. Irmãos, isso é muito sério. E por onde eu tenho passado, eu tenho levado esse evangelho simples na vida de muitas pessoas. Por quê? Não sou eu, é Jesus. Hoje acabou o culto lá no presídio, vieram um monte lá na frente, chorando. Pessoas que estão envolvidas com facções criminosas, se rendendo a Cristo, irmãos.
O que é uma surdez para Jesus? O que é um surdo para Jesus? O que é uma AIDS, um câncer? O que é uma unha encravada, irmãos? Para Deus curar uma unha encravada e curar um câncer é a mesma coisa. É que nós não tomamos posse disso. Nós queremos limitar Jesus, pastora, achando que Jesus tem que fazer aquilo que nós queremos. Mas eu quero dizer que Deus frustra os nossos sonhos, nossos planos, porque Ele tem projetos maiores. Você quer ver um surdo falar? Ouvir, aliás? Você quer ver um paralítico andar? Você quer ver um mudo falar? Você quer ver um morto ressuscitar? Você está orando pelo morto? Você está orando pelo paralítico? Você está orando pelo cego, pelo surdo? Eu aprendi que a oração de um justo, ela pode muito em seus efeitos, porque Deus trabalha em resposta às nossas orações. E o poder não está em quem ora, irmãos, o poder está em quem realiza. Nós precisamos continuar orando, para que a gente possa ver surdos, mudos, paralíticos, coxos, assim como Pedro na Porta Formosa, foi falado aqui, para que essas pessoas sejam alcançadas pelo poder de Deus. E para mim encerrar, senão vou até amanhecer o dia aqui, irmãos, o que eu quero deixar para vocês aqui nessa noite: o milagre nós não podemos fazer, é Jesus que faz. Mas Jesus não despreza o potencial humano. Fique sabendo que você pode levar pessoas até a Cristo, para que essas pessoas sejam impactadas pelo seu poder e pelo seu milagre. O milagre, quem faz é Jesus, mas Jesus usa cada um de vocês. Que a partir de hoje você possa refletir nessa mensagem, sabendo que quem faz o milagre é Jesus, mas Ele vai usar a vida de cada um de vocês. E essa igreja nunca mais vai ser a mesma. Sabe por quê? Porque é o mês do Efatá. Fala comigo, Efatá. Se coloque de pé em nome de Jesus. Estenda suas mãos assim. Quero abençoar a vida de vocês nessa noite. Soberano Deus e eterno Pai, hoje a Tua palavra, ela foi liberada através de uma unção aqui nessa noite. Coloca nas mãos dessas mulheres, nas mãos dessas crianças, desses homens, jovens, adolescentes, uma ferramenta poderosa, chamada Efatá. Eu tenho certeza, meu Deus, que quando eles chegarem diante da situação que cerca, eles vão liberar essa palavra, Efatá. As cadeias vão cair, as correntes vão ser despedaçadas. Satanás vai pegar a bagagem, vai se mudar daquela casa, vai se mudar de Sarandi, vai se mudar do Brasil, de Maringá, porque o Brasil é do Senhor Jesus Cristo. Eu profetizo, meu Deus, a Tua bênção sobre a vida de cada pessoa aqui nessa noite. Que o Senhor possa levantar aqui missionários, missionárias, homens com coração ardente, para entrar dentro de um território hostil e arrancar as pessoas que estão presas na mão de Satanás, como o gadareno, como aquela mulher que clamava pela vida da sua filha, como esse gago que ele foi curado, meu Pai amado. Meu Deus, em nome de Jesus, levanta uma igreja missionária na região do Sarandi. E que essa palavra seja uma palavra rema para o nosso coração, para a nossa vida. Por isso, ó Deus, fica conosco nessa noite. É o que eu te peço e te agradeço em nome de Jesus Cristo. Amém.